Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui vamos acompanhar mais um jogaço do nosso incrível PlayStation 3 que teve seus servidores online revividos graças a uma comunidade de fãs. E desta vez foi a comunidade da PlayStation Online Returnal Games, ou abreviadamente PS.org, que trabalharam para reviver os servidores online do jogo MotorStorm Pacific Rift, que teve seus servidores oficialmente desativados no ano de 2012 e agora 2022 está disponível novamente no console. Lembrando que a mesma comunidade PS.org está trabalhando para reviver diversos outros jogos do PlayStation 3, então eu vou deixar aqui na descrição o link do servidor do Discord deles para que vocês possam acompanhar todos os outros jogos, os outros projetos da mesma comunidade. Lembrando que o idioma principal deles é inglês, portanto, se você precisar de suporte, ajuda ou alguma dúvida, na maioria das vezes você terá que falar inglês, mas isso não é um problema, vocês podem utilizar o Google Tradutor e já era. E agora falando um pouco mais sobre o jogo, no momento que eu estou gravando este vídeo, os servidores online do MotorStorm Pacific Rift estão em um pré-alpha. Significa que não está completo, mas que vocês aí já podem jogar tranquilamente em qualquer versão do jogo, seja americana, europeia, Ásia ou qualquer outra versão. Mas o jogo ainda não está disponível as corridas classificatórias, portanto as classificações e estatísticas online do jogador ainda não estão funcionais, mas em breve estarão sim operacionais, tudo de volta. No momento só é possível fazer as corridas personalizadas, o que nem isso dava para fazer antigamente, agora já é possível graças ao belo trabalho aí da PS.org. E agora eu vou mostrar para vocês como se conectar aos servidores online do jogo, independente da sua versão, se é uma versão do jogo baixada da internet ou se você possui a mídia física como eu tenho esse Starhawk, que inclusive a PS.org está trabalhando para trazer de volta à vida aí esse incrível jogo aqui que é o sucessor do Warhawk, que é o Starhawk, inclusive eu tenho ele mídia física que vocês estão vendo aqui, originalzão. E uma coisa a acrescentar é que estes jogos que estão sendo revividos por comunidades de fãs do PlayStation 3 possuem cross-gen, ou seja, você consegue jogar com PlayStation 3, mas não só com PlayStation 3, mas consegue jogar com a geração PC, PS3, porque no PC tem um emulador de PS3, e você tendo o emulador de PS3 faz a configuração tudo bonitinho lá do DNS e você consegue jogar com jogadores de PS3 e PS3 jogando com jogadores de PC. É demais, né? Mas agora vamos lá para a tela do PlayStation 3, onde eu vou mostrar para vocês os passos. Devemos fazer apenas uma pequena modificação no e-boot, que não é nada difícil, vocês vão compreender muito bem aqui, porque eu vou explicar para vocês. E de quebra eu já mostro para vocês que outro jogo que essa equipe PS.org reviveu é o Ratchet Clank Up Your Arsenal, que também já foi revivido e esse jogo aí tá funcionando 100% online. Então a gente vai verificar esse jogo aqui também. Beleza? Agora vamos lá para a tela do PlayStation 3. E antes de prosseguirmos lá para a tela do console, eu preciso mostrar para vocês um arquivo que vamos precisar estar utilizando durante o período de pré-alpha para fazer uma correção e evitar travamento lá no jogo, beleza? Assim que esse arquivo não for mais necessário, eu tento editar esse vídeo e cortar esse trecho, ou publico um novo vídeo falando para vocês que não é mais necessário esse arquivo de correção, beleza? No caso, vocês vão encontrar no primeiro comentário do vídeo, comentário fixado, esse patch ou TFCFO. A gente vai extrair, é nada mais nada menos que um eboot.bin, extração bem simples. Vocês não têm computador? Consegue fazer pelo celular. Na Play Store tem o WinRAR para celular também. E vários gerenciadores de arquivos que extraem arquivos zip. Inclusive o próprio Multiman extrai arquivos zip, ou seja, você consegue extrair até diretamente do PS3, beleza? Então no caso aqui, gerou o arquivo sex, ren e um readme. Vocês podem ler o readme, mas praticamente tudo que vai informar aqui eu já vou passar para vocês no vídeo. Então aqui no caso eu tenho opções para CFW e para REM. O console que eu vou utilizar é REM. Então no caso eu vou escolher REM. E mesmo que fosse um CFW sex, eu ainda assim escolheria a pasta CFW e não a REM, beleza? Então no caso aqui vou escolher o REM sex, vou pegar esse arquivo eboot.bin, copiar para um pendrive, para qualquer coisa eu posso mandar via rede para o PS3, não tem problema nenhum. No caso eu vou copiar aqui para um pendrive mesmo, colocar aqui na raiz, coloquei aqui o arquivo de eboot.bin, agora sim a gente vai lá para a tela do console e realizar o restante dos procedimentos. Agora aqui na tela do console, os procedimentos serão extremamente simples. O primeiro de todos eles é que você deve estar com o seu jogo atualizado, beleza? Portanto, conecta seu videogame na internet, igual qualquer outro jogo se ele estivesse aqui na tela principal, colocaria para procurar atualização. A versão mais recente já está instalada, no caso, deixa eu escolher aqui o MotorStorm Pacific Rift, que é este aqui que vocês estão vendo, deixa ele fazer o carregamento aí. Assim que ele aparecer o ícone do CD, eu venho aqui e coloco procurar atualização. Se você estiver utilizando a mídia física também, tá?
você tem que estar devidamente atualizado. Vamos precisar da pasta da atualização. Feito isso, o jogo já está atualizado. Agora eu vou aqui no Multiman fazer a alteração do arquivo de eboot. Neste momento do vídeo, eu vou deixar passando aqui embaixo todos os IDs dos jogos, tá? Sendo BCS, BCUS, para vocês poderem encontrar na pasta exata. Todos esses IDs que estão aparecendo aqui embaixo, se você fez a atualização do seu jogo, eles irão estar disponíveis na pasta Game do seu console. Então a gente precisa acessá-lo para fazer a alteração. No meu caso aqui, eu vou no gerenciador de arquivos em PS3 root, vou abrir o pendrive que está aqui, o arquivo de eboot.bin. Agora eu vou aqui em DevHDD0, eu vou na pasta Game com letra minúscula, eu tô selecionando isso daqui tudo com o botão X, 2 vezes X, ó. E eu vou procurar o ID do meu jogo. O meu jogo é o europeu, no meu caso é o BCS 00129. Lembrando que aqui do lado vocês estão vendo todas as possíveis pastas região do seu jogo. Então você procura uma dessas dentro da pasta Game, não é todas, é uma delas. Se o seu jogo é americano é BCUS, se o seu jogo é europeu é BCS e por assim em diante. Então olha aqui do lado e procura nesta pasta DevHDD0 Game, onde está a pasta dele. No meu caso é europeu 129. Vou entrar aqui dentro, vou entrar aqui em USRdir e aqui eu já tenho o arquivo de eboot. Então no caso eu vou pegar esse eboot, botão bolinha, X para copiar, bolinha de novo aqui dentro, colar, seleciona com direcional, isso daí vocês sabem, né, pelo amor. E aí seleciona e faz a cópia, a troca do eboot, beleza? Isso é importante porque vocês terão certo travamento no modo online e vai ter que excluir o save do seu jogo. Ele vai corromper o save do jogo se você não seguir esses passos que eu estou mostrando no vídeo, beleza? No caso agora eu vou escolher o MotorStorm Pacific Rift, esperar ele carregar, voltar para a tela principal. E uma vez que vocês já fizeram a alteração do eboot, agora vamos nos conectar aos servidores da PS.org, beleza? Então vamos lá, vocês vão vir aqui configurações do seu PS3 em configurações de rede, configurações de conexão com a internet, dá um ok. Aqui a gente vai escolher personalizado para ir mais rápido, conexão com fio ou sem fio, você escolhe qual você está utilizando, no meu caso estou utilizando conexão com fio. Vamos passar tudo para o lado agora, você não vai ver nada, só vai parar em DNS. Ó, DHCP não, DNS, o de vocês vai estar automático. O meu já está manual, então você vem para manual, corre para o lado e coloca esse DNS que vocês estão vendo na tela. O DNS está sendo mostrado aqui do lado também, beleza? Então vocês dão uma pausa no vídeo, anota o DNS, o secundário pode ser tudo 1 ou tudo 8, no caso 8.8.8.8 ou 1.1.1.1, enfim, eu acho que eu falei 5 ou 4 vezes, eu não sei, mas enfim, vocês entenderam, né? Então coloca tudo 1 ou tudo 8 no secundário e o primário, que é o mais importante, vocês vão colocar o DNS do PS.org, beleza? Agora a gente vai passar tudo para o lado, eu não vou configurar mais nada disso daqui, dá um confirmar, não vou fazer teste de conexão com a internet, agora eu vou iniciar sessão na PSN e a gente vai entrar dentro do jogo e conferir se deu certo o procedimento lá. E agora chegamos à melhor parte. Aqui dentro do jogo vamos escolher o personagem, aí vocês escolhem qual que vocês querem. Eu vou colocar esse motoqueiro aqui todo de preto e vamos fazer a conexão com os servidores online. No caso, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem ninguém com o servidor aberto. Portanto, eu abri um servidor com o meu outro console lá na sala para poder me conectar ao servidor dele para a gente poder fazer esse teste aqui e mostrar para vocês funcionando. Eu vou vir aqui conexão online, vai abrir um termo EULA, meio bugado, mas vocês vão colocar aceitar, nenhum problema com isso. E aqui a gente vai colocar somente aceitar. O meu jogo está em português de Portugal, justamente porque a versão europeia desse jogo possui português de Portugal. Já a versão americana não possui português, beleza? É somente inglês e espanhol. E se eu não me engano, acho que francês, mas eu já não tenho certeza em relação a isso. Agora aqui no caso, como eu havia dito para vocês, jogo classificatório, informal, isso não tá funcionando ainda, somente jogo personalizado. Então a gente vai vir aqui em encontrar jogo. Aqui no caso ele vai vir selecionado local ou global. Você vai escolher global para não ter nenhum tipo de incompatibilidade, você não conseguir encontrar os servidores. E tá aí a minha outra conta do meu outro PS3 está lá na sala conectado. Então no caso eu vou entrar lá no servidor dele, tá se juntando ao jogo, como vocês estão vendo. Prontinho, já iniciei o jogo lá no outro console, eu tô com o controle dele aqui, então agora eu vou escolher meu carro, vou pegar esse carro aqui que eu acho que ele é bem rápido. E o outro lá eu nem sei que carro que eu vou escolher, eu tô só
só apertando o botão porque a TV tá lá na sala, eu não tô enxergando isso. E já era, vamos lá. Pronto, iniciando a corrida lá também. E como vocês veem aqui, funcionando tranquilamente, a corrida já começou. Eu vou acelerar com o outro carro para vocês verem. No caso, ele pegou uma moto lá, tá vendo? O outro console ali. Funcionando lindamente, os servidores aqui não tem delay, tá super rápida a conexão, muito boa mesmo. E o jogo, com certeza, é muito bacana. Eu joguei o MotorStorm de 2006 e posso dizer para vocês que esse daqui é muito melhor do que o MotorStorm Complete Edition, aquele outro MotorStorm clássico lá de 2006. Eu não curti muito ele, eu achei ele bem difícil e o gráfico também um pouquinho antigo, mas esse daqui realmente eu achei a gameplay dele, o gráfico, a jogabilidade eu achei bem melhor do que aquele MotorStorm. Lembrando que a equipe também está trabalhando para a comunidade lá da PS Org, estão trabalhando para reviver os servidores do MotorStorm Apocalipse, ou seja, vai ter todos os MotorStorm já com servidores revividos, porque o MotorStorm clássico de 2006 já está funcionando e eu já trouxe vídeo dele aqui no canal, onde eu vou deixar aqui também na descrição para vocês acompanharem o vídeo do MotorStorm, caso você tenha interesse no MotorStorm clássico de 2006. Esse daqui já é um MotorStorm que veio depois dele. E por último agora teremos o MotorStorm Apocalipse, também com servidores online multiplayer aí revividos graças à comunidade de fãs aí do console. E por fim o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado da novidade, lembrando também que para jogar os outros jogos como Ratchet Clank Up Your Arsenal ou Ratchet Clank Deadlocked é o mesmo servidor DNS, beleza? Então aquele DNS que a gente colocou ali para jogar o jogo MotorStorm é o mesmo utilizado para qualquer outro jogo da PS Org, beleza? E assim que você não for mais jogar esse jogo, você for jogar qualquer outro jogo no seu videogame, vem aqui até configurações de rede, configurações de conexão com a internet e você faz a conexão de novo. Aqui eu vou colocar no personalizado, só que no caso do DNS a gente vai colocar automático de novo, tá? Para não utilizar o DNS do servidor do PS Org. Por que não utilizar? Porque se você ficar com aquele DNS selecionado no seu videogame, você vai ter erros ao baixar jogos, você vai ter erro ao acessar outros servidores de outros jogos, você vai ter diversos erros. Então o DNS é somente exclusivamente para você acessar os jogos revividos pela comunidade da PS Org, beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. Para jogar qualquer outro jogo, coloca o DNS de novo e acessa os jogos que são revividos por parte deles e aí você conseguirá acessá-los normalmente, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse jogo. Você já jogou esse jogo lá no passado online, na época que ele funcionava online, há mais de 10 anos atrás? O que você achava? E aí, vai matar a saudade de jogar de novo? Qual jogo você espera que tenha os servidores online revividos? E não vai falar GTA Online, que eu já sei que GTA Online, e digo pra vocês, não vai ter como, tá? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu comentário. Qualquer dúvida tem meu Instagram lá na aba sobre do canal, você clica, cai lá, me manda um DM, me segue lá também pra me dar essa moral. E é isso, a gente se vê na próxima, muito obrigado, valeu e fui!